Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor por mais uma oportunidade. Estamos aqui para desfrutar um pouco mais da palavra do Senhor. Essa semana, nós temos como título da mensagem, o ministério que recebi do Senhor. E louvado seja o Senhor, apesar de nós não estarmos reunindo presencialmente, nós estamos recebendo o suprimento da palavra. Inclusive, a semana passada, nós recebemos uma mensagem com esse título. E nós estamos acompanhando através do YouTube e nós estamos tendo uma verdadeira abundância da palavra. Claro, vou fazer coro ao irmão, como ele falou semana passada, que não é a mesma coisa, porque nós não estamos sentindo o amém dos irmãos, mas nós queremos tocar nos irmãos com aquilo que nós ganhamos durante a semana. Também eu queria encorajar os irmãos a lerem um alimento diário. Nós começamos uma nova série, A Minha Graça Te Basta. E, como eu já disse, o título dessa mensagem é o ministério que recebi do Senhor Jesus. Para os irmãos acompanharem o alimento diário durante a semana, porque eu vou falar aqui um pouco daquilo que eu ganhei, mas o alimento diário está completo, irmãos. Então, eu encorajo os irmãos a lerem um alimento diário, a desfrutar todos os dias. E aqueles irmãos que, mesmo que não tenham a oportunidade de ler, os irmãos estão colocando no grupo da igreja o alimento diário. Então, aproveitem a oportunidade e leiam o alimento diário todo dia para que os irmãos possam ser supridos de vida. Eu, como eu sempre falo, o alimento diário, se eu sair de casa sem ler o alimento diário, para mim, eu não acordei. Para mim, o dia não vai ser um dia bom. Senhor Jesus, mas aqui, irmãos, a leitura bíblica dessa semana, e graças ao Senhor pelo apóstolo Paulo, que o apóstolo Paulo, ele teve o seu ministério e nós sabemos que ele cumpriu o seu ministério cabalmente. Então nós podemos afirmar, diante da palavra, eu creio que João, eu creio que Pedro, mas o único que nós podemos afirmar, porque isso ele falou em 2 Timóteo, que a coroa dele já estava reservada, foi Paulo. Então Paulo, no capítulo 20, versículo 24, ele fala o seguinte: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Então, louvado seja o Senhor, que Paulo, ele recebeu um ministério e hoje, como eu já falei, nós vimos a semana passada e nós vamos ver hoje que nós também recebemos esse ministério. Então, Paulo fala aqui, completei a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Irmãos, nós estamos no mesmo caminho de Paulo. Nós somos chamados, e isso está em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo, a partir do 4. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém? 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 4. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que, por nós mesmos, sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Muito interessante, irmãos, que na semana passada, o irmão aqui fala o seguinte, o qual nos habilitou. O irmão, a semana passada, na mensagem que foi transmitida por Belo Horizonte, o irmão deu até o exemplo da carteira de habilitação. Aqui, irmãos, fica muito claro para nós o qual nos habilitou. Não foi o homem que nos habilitou. Porque fala o seguinte, no final do versículo 5, a nossa suficiência vem de Deus. Mas o irmão citou o exemplo de uma carteira de habilitação. Eu conheço muitas pessoas que têm uma carteira de habilitação, mas não dirigem. Então, aqui diante desse versículo, o qual nos habilitou para sermos ministros, eu preciso pegar isso que o Senhor me deu, que não foi o homem que me deu, isso que o Senhor me deu e tomar posse. Ou seja, pegando o exemplo do irmão, a gente vai numa autoescola, a gente aprende a tirar a carteira. Mas para você aprender a dirigir, você precisa treinar.
Você precisa aprender. Então, hoje, nós temos essa incumbência que nos foi dada pelo Senhor. Ele nos habilitou. Mas não adianta Ele nos habilitar e eu não buscar a questão do desenvolvimento e o crescimento de vida. Senhor Jesus, essa semana também nós vimos, irmãos, e nós estamos ouvindo quase todos os dias. Como eu disse, nós não estamos podendo reunir presencialmente, mas nós estamos tendo mensagem praticamente todos os dias, quer seja de Contagem, quer seja de Belo Horizonte, e o Senhor tem nos falado sobre a questão dele, o desejo dele de nos introduzir nele, através de Cristo. Senhor Jesus, eu não vou falar muito sobre isso, porque também não dá tempo. Mas no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 20, fala o seguinte. Evangelho de João, capítulo 14. Versículo 20. Senhor Jesus, em verdade, vos digo. Perdão, irmãos, errei. Graças a Deus. Eu também erro, viu? Evangelho de João, capítulo 14, versículo 20. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Então, irmãos, esse desejo de Deus de nos introduzir nele, irmãos, isso é uma coisa maravilhosa, porque o Senhor deseja nos introduzir em Deus. Mas o versículo 23 fala o seguinte: respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Graças ao Senhor, como eu já disse, não dá tempo da gente falar sobre todo o contexto do alimento diário, e está a partir de quinta-feira, quinta, sexta, sábado e domingo. Eu vou entrar mais na questão da palavra, mas o desejo de Deus é que nós tenhamos uma união completa com Ele. Mas essa união, como essa união é feita? Essa união é feita através do Espírito. Aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. E nós só temos, igual fala no versículo 20 aqui, naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Então aqui, somente através de Cristo, que nós podemos ser introduzidos em Deus. E no versículo 6 fica muito claro. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então o único caminho de nós sermos introduzidos no Pai é através de Cristo. É nos unindo a Cristo, sendo um só Espírito com Cristo. Senhor Jesus, e graças a Deus, irmãos, porque diante dessa revelação maravilhosa, nós temos que conhecer, receber e aplicar a palavra de Deus em nosso viver diário. Por isso nós vimos, durante essa semana no Alimento Diário, nós vimos os dois aspectos da palavra. A palavra rema e a palavra logos. Logos é a palavra fundamental, a palavra armazenada, o conhecimento das verdades bíblicas, as verdades do Evangelho, como redenção, perdão dos pecados, justificação, reconciliação, regeneração, santificação, renovação, transformação e glorificação. O irmão nos deu um exemplo maravilhoso, porque nós precisamos conhecer esses itens da palavra, que são as verdades do Evangelho. A palavra logos, ele deu um exemplo como a caixa d'água. Nós precisamos ter isso no nosso bom depósito. Por quê, irmãos? Porque a todo dia nós precisamos de uma palavra para o nosso socorro ou para o socorro daquelas pessoas que chegam até nós. Essa é a palavra rema, que é aquela palavra instantânea, aquela palavra que flui do nosso depósito, da nossa caixa d'água. O irmão exemplificou muito bem. A caixa d'água armazena, mas somente a palavra rema é quando nós abrimos a torneira e deixamos a palavra fluir. E isso o quê? É para a nossa necessidade diária e também, irmãos, o nosso socorro e também daqueles a quem chegamos e nos pedem razão da nossa esperança. Esse versículo sobre a questão de pedir em razão sobre a nossa esperança está em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. E graças a Deus,
como eu disse, nós estamos recebendo um suprimento maravilhoso da palavra. Graças a Deus nós temos recebido a palavra profética, a palavra que nos conduz e nos direciona. Em Romanos, capítulo 16, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Romanos, capítulo 16. Versículo 25, fala o seguinte. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé, entre todas as nações. Ao Deus único, sábio, ao Deus único e sábio, seja dada a glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Então, louvado seja o Senhor, irmãos, porque a palavra profética é aquela, como eu já disse, a palavra que nos conduz, ela nos direciona. Então, nós temos recebido. Louvado seja o Senhor por isso. Toda semana nós estamos recebendo. Com relação às verdades bíblicas, tem um termo aqui, isso está em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18, que nós somos reconciliados com Deus e recebemos o ministério da reconciliação. Só que é uma coisa tão interessante, que é uma palavra que está dentro da palavra logos, é uma palavra fundamental. Só que, louvado seja o Senhor, logo mais nós vamos ter mais uma mensagem falando sobre isso, o irmão já liberaram 8 mensagens falando só sobre reconciliação, a palavra da reconciliação, e hoje será falada mais uma. Daqui a pouco será falada mais uma. Então, a gente olha assim que a palavra do Senhor, nós precisamos estudá-la. Não adianta eu ter a palavra e não estudar. Não adianta eu ter a palavra profética, a palavra não me dá uma direção. Por isso, irmãos, é muito importante nós termos essa palavra em nosso viver. Senhor Jesus, em 1 Pedro, capítulo 1, 2 Pedro, capítulo 1, nos fala também sobre a palavra profética. Aquela palavra que nos conduz e nos dá direção. Senhor Jesus. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, irmãos, graças ao Senhor, porque a palavra, nós temos a palavra, e a palavra nos garante que ela não é do homem. Então, nós precisamos crer nisso. E, como fala aqui no final do versículo 19, que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Irmãos, nós precisamos dar a palavra nesses 2 itens, fundamental, mas somado à revelação de Deus, ou seja, a palavra profética. E graças a Deus nós temos recebido isso. Senhor Jesus, eu tirei uma frase do Alimento Diário que eu achei muito rica, porque fala o seguinte: precisamos da palavra fundamental para a nossa base cristã, para a nossa solidez, para nossas raízes cristãs. Mas diante do Senhor, precisamos andar no Espírito e seguir a direção do Espírito, pois na igreja o Senhor fala a palavra profética para conduzir seu povo numa caminhada coletiva. Então, louvado seja o Senhor, irmãos, porque nós não estamos andando sozinhos.
Nós estamos numa caminhada coletiva. E a questão de conhecer a palavra, isso não é vergonha não, viu, irmãos? Nós precisamos sim ter a palavra armazenada, a palavra logos. Porque quando nós precisarmos de usar a palavra, ou tivermos uma necessidade, nós usamos a palavra rema. Senhor Jesus, em Efésios, isso aqui é maravilhoso. Efésios capítulo 1. Versículo 17. Fala o seguinte: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Irmãos, aqui fala o seguinte: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Sabedoria. Sabedoria é aquela palavra que nós conhecemos, aquela palavra que nós armazenamos. Agora, revelação. Revelação é a palavra profética. É aquela palavra que vem até nós, e essa palavra, quando vem até nós, ela muda o nosso viver. Por quê? Ela vem para nos iluminar. Senhor Jesus, o versículo 18 deixa claro isso. Iluminado os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Irmãos, durante esse período que a gente está passando, que eu creio que muito em breve isso terminará, isso aqui tem sido muito forte para mim. Por quê? Eu creio que a maioria dos irmãos isso está acontecendo também. Eu estou olhando para dentro de mim. Muitas vezes nós olhávamos assim e falávamos assim, eu não tenho tempo para a minha família. Ou muitas vezes nós ficamos buscando muito o nosso sustento material ou até outras coisas para nos tirar da palavra. Mas eu creio que o Senhor está permitindo isso acontecer, porque nada acontece sem a permissão do Senhor. Nós temos visto aí nas pequenas porções, nem um fio de cabelo nosso cai sem a permissão do Senhor. Então, se está acontecendo essa situação, é permissão do Senhor. Mas para que nós possamos olhar para dentro de nós mesmos e ver qual a esperança, igual fala aqui, né? Iluminados os olhos do vosso coração, para saberes qual a esperança do seu chamamento. Então, eu tenho buscado muito para mim, olhar para dentro de mim, e assim, por que o Senhor me chamou? O Senhor me chamou, irmãos, porque aí houve uma busca. E o Senhor olhou e achou graça em mim. E assim como Ele achou graça em mim, achou graça em todos os irmãos. Senhor Jesus, aqui fala também qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. E nós temos uma herança, junto com os santos. Não adianta, porque nós estamos numa caminhada coletiva. Senhor Jesus, versículo 19. E qual a suprema grandeza do seu poder, para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Então, irmãos, isso aqui é muito forte, porque além de nós buscarmos, sabemos qual a esperança do nosso chamamento, e sabemos que nós temos uma herança junto com os santos, nós temos a suprema grandeza do seu poder para os que cremos, segundo a eficácia do seu poder. Então, louvado seja o Senhor, porque todo o poder que está agindo na terra é do Senhor Jesus, é do Senhor. E se essa situação está acontecendo, é permissão dele, como eu já disse, é permissão dele. E muitas vezes nós precisamos, igual o homem, né? O homem gosta muito de achar que pode fazer alguma coisa, mas olha só, eu estava conversando com a minha lá em casa, junto com a minha família. Isso é muito importante porque muitas vezes nós estávamos até deixando a nossa família de lado. Quer dizer, o homem tenta achar um meio de não poluir a terra. Todo mundo reclama assim, não tenho tempo para os meus filhos, não tenho tempo para a minha família. O Senhor pegou e mexeu um dedinho e agora nós temos tempo para a família, nós temos tempo para os filhos, temos tempo para os nossos pais e temos tempo até para buscar mais o Senhor. É uma coisa que está acontecendo comigo. E como eu já disse, eu creio que está acontecendo com todos os irmãos também. Senhor Jesus, por isso, irmãos, nós precisamos aproveitar esse tempo para depender mais do Senhor e buscar mais o Senhor. Colossenses também fala sobre a questão da palavra.
Senhor Jesus. Colossenses capítulo 1, versículo 9 e 10. Porquanto, capítulo 1, versículo 9 e 10. Senhor Jesus. Por essa razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis no pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus. Então, irmãos, aqui também deixa claro com relação à palavra. Senhor Jesus. O versículo 10 fala o seguinte, no final do versículo 9, fala que nós precisamos ter o quê? O pleno conhecimento de sua vontade em toda sabedoria e entendimento. Entendimento espiritual. Nós precisamos ir à palavra. Não há como nós conhecemos a Deus, não há como nós conhecemos a Cristo, não há como nós temos armazenado a palavra em nós, se nós não irmos na palavra. Irmos diante da palavra, orarmos e pedir ao Senhor, Senhor, nos revele o que está acontecendo com isso aqui, me revele o que está acontecendo, me revele o que eu estou lendo. Senão, irmão, simplesmente nós vamos estar lendo como um jornal, letra preta no papel branco. Mas aqui o Senhor fala o seguinte, Senhor Jesus, a fim de viveres de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda a boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Então, o pleno conhecimento de Deus é que irá me levar também ao crescimento de vida. Senhor Jesus, por isso que eu também preciso da palavra. Lógico que nós precisamos estar equilibrados sob o governo do Espírito e principalmente, irmãos, do fundamento da palavra. Senhor Jesus, em 2 Timóteo, por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque muitas vezes, e eu conheço, às vezes a pessoa tem muito conhecimento da palavra, mas ele não tem aquela experiência com o Senhor. A pessoa sabe a Bíblia de cor. A gente está participando, através do YouTube, de várias mensagens, mas tem uma pessoa no YouTube que ele é fulano de tal responde. Então ele te responde qualquer questão com relação à Bíblia. Mas só que tem uma coisa, você não vê vida nele. Às vezes você está tendo comunhão com um irmão, que às vezes o irmão não sabe nem ler, mas o irmão tem tanta vida que aquilo ali nos preenche. E esse tem muito conhecimento, já traduziu um livro, até eu li o livro dele, um livro muito bom, mas só que tem uma coisa, ele responde e pronto, acabou. Aquele que ele não sabe, ele coloca a opinião dele e pronto. Então quer dizer, isso para Deus não serve. Então nós precisamos sim conhecer a palavra, mas como falar disso aqui, sermos conduzidos pelo Espírito. Temos a direção do Espírito. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14, Senhor Jesus. Aqui Paulo dá uma orientação para Timóteo e fala o seguinte, 14 e 15, 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 14 e 15. Recomenda essas coisas. Dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras, contenda de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, irmãos, nós não precisamos ter vergonha de saber manejar a palavra, não. Mas aqui fala o seguinte, Paulo dá duas advertências para Timóteo aqui, ó. Recomenda essas coisas. Dá testemunho solene a todos perante Deus, que evitem contendas de palavras, que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura-te apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, louvado seja o Senhor, irmãos, porque Paulo, além de saber a palavra, Paulo poderia até se orgulhar disso. Paulo tinha um conhecimento muito grande da palavra, Senhor Jesus. Mas Paulo não se orgulhava disso. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 8.
capítulo 8, versículo 1. Senhor Jesus. Paulo fala o seguinte. Primeiro ele dá uma orientação com relação às coisas sacrificadas a ídolos, né? No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos são senhores do saber. Então aqui nós sabemos. Mas aqui Paulo fala o seguinte, o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Então nós precisamos tomar cuidado, irmãos, porque, como eu disse sobre essa pessoa que aparece no YouTube, ele já se tornou uma pessoa orgulhosa. Ele tem muito conhecimento, mas ele nem aceita que se façam comentários abaixo do vídeo dele. Então ele é uma pessoa orgulhosa. Nós precisamos sim saber manejar a palavra, mas quando houver necessidade, eu ter o suprimento da palavra para me direcionar, para me orientar, para me iluminar e, como eu disse, aquelas pessoas que chegarem até mim, eu também ter como suprir aquelas pessoas com vida, não com conhecimento vazio. Então é por isso, irmãos, nós precisamos sim conhecer a palavra. Nós não precisamos ter a vergonha de conhecer a palavra, não. E louvado seja o Senhor, irmãos, só para a gente terminar, graças ao Senhor, nós vimos no alimento diário, nós estamos sendo convidados à comunhão do Deus triuno. E nós precisamos ter a palavra como nossa base e nossa direção. Não tem como, irmãos, se nós estamos sendo convidados à comunhão do Deus triuno. Se eu não conhecer a palavra, como que eu vou ter essa comunhão? Senhor Jesus, em 1 João, capítulo 1. Senhor Jesus. João, capítulo 1, versículo de 1 a 3, fala o seguinte. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Aqui o apóstolo João, ele dá igual que nós ouvimos há pouco aqui, ele dá um testemunho daquilo que ele viu e daquilo que ele ouviu. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-lo anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Então, irmãos, nós estamos sendo convidados para essa comunhão do Deus triuno. E nós precisamos conhecer a palavra para que nós possamos vivenciar essa comunhão. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Como eu disse, irmãos, nós temos um suprimento muito grande de palavra, nós temos um alimento diário, apesar de nós não estarmos podendo reunir juntos, eu estou sentindo muita falta dos irmãos, mas nós temos como nos alimentar espiritualmente. Eu espero sinceramente que os irmãos possam desfrutar um pouco mais dessa palavra e que o Senhor nos abençoe e continue nos iluminando. Amém? Jesus é o Senhor.